Eu gostaria de saber das senhoras agora com relação à questão de mãe solo, por exemplo, tá? A mãe solo, ela tem direitos. Quais são os direitos da mãe solo no caso, né? Primeiro, já vou começar do início, como diz por aí, né? O que é? Quem é a mãe solo? Exato. Né? Porque muitos falam assim, é a mãe solteira, não sei o que. Há uma diferença. Na verdade, não existe um conceito fechado do que seja uma mãe solo. Mas o que a gente pode dizer por exclusão é de que não tem nada a ver com o estado civil. Né? Então, assim, a mãe solo... Foi mãe solo e fui casada. Casada. Quantas mães você não conhece Verdade. que estão com seus casamentos, com as suas uniões estáveis aí em vigor, mas que fazem tudo sozinha dentro de casa, não podem contar com aquele pai na rotina da criança, mal na divisão das despesas ali dentro de casa, né? Enfim, tem casos e casos para a gente contar, inclusive lá no nosso Pode Sim Senhora, que é um podcast que a gente tem também, a gente conta outros casos. Mas o que a gente pode dizer é que a mãe solo, ela pode ser tanto a mãe adotante, tanto a mãe que não tem, é a mãe literalmente que não tem a ajuda do pai. Né? E quando eu falo ajuda, é ajuda entre aspas, porque pai não ajuda, pai cria, pai contribui, pai divide a responsabilidade. E só um dado, nós somos mais de 11 milhões de mães solo só aqui no Brasil. Então, são muitas mulheres que são arrimo dos lares, que a gente chama, né? São mulheres que efetivamente cuidam sozinhas dos seus filhos, que têm dupla, tripla jornada para dar conta, né? E agora aliás, esse foi até inclusive um dos temas, né? Nós tivemos agora aí recente do Enem, falando desse trabalho invisível de cuidado das mulheres, né? E nessa questão de mulheres de toda sorte, não só as mães solo que têm os pais que vão embora, abandonam seus filhos, ou aqueles que ainda ficam azucrinando a ideia delas, né? E aí a gente pode abordar também, puxar o gancho para o lado do preconceito, que as mulheres separadas, né, divorciadas, mães solteiras, que somos mães solos, sofrem. Que bom que hoje isso também diminuiu muito, né, em relação ao que era há anos atrás. Há anos atrás, né, mas eu penso que o preconceito ainda é muito grande. Com certeza. E ele é muito velado. Por exemplo, uma mulher que tem um filho pequeno, que não tem uma rede de apoio, ela vai para uma entrevista de emprego. A primeira coisa que perguntam lá não é a capacidade técnica. Você tem filho? Com quem ele vai ficar? Com quem ele vai ficar? Aí já é um ponto a menos para ela. Né? Já é um ponto a menos. Se a Vanessa, que não tem filho, estiver concorrendo à mesma vaga que eu, que tenho um filho pequeno, com certeza ela vai ganhar essa vaga. Porque é mais barato. Ah, você ainda pretende ter filhos? Se você fala que sim, você também já é alijada ali, é deixada no canto, porque isso vai gerar ônus para aquela empresa. Então, isso tudo é uma forma de punir a mulher, né? Punir a mulher por dar à luz, punir a mulher que ela é muitas vezes abandonada pelo companheiro e é obrigada a ficar com a criança. E quando essa criança ainda é uma pessoa com deficiência? Que é justamente isso que eu queria trincar agora, sobre a criança deficiente, né? Com os direitos. E só finalizando assim, não tem nem como a gente finalizar esse tema, porque corroborando, né, com o que a Kelly está falando, essa questão de preconceito, mas já melhorou muito. Mas sabe por quê? Eu não digo nem que melhorou, lógico, temos hoje muitos direitos reconhecidos, mas é porque agora a gente tem voz, a gente tem conseguido falar, como programas assim, em que a gente usa um canal, um veículo de comunicação para levar informação, né, para que mulheres que estejam aí nos ouvindo, né, em seus lares aí e cuidam efetivamente sozinha das suas crianças, terminaram seus relacionamentos, né, estão sofrendo inclusive com violências psicológicas desses genitores, enfim, a informação hoje ela está de livre acesso, né? Basta você ir atrás de uma informação de qualidade. E é por isso que os direitos vão mudando. O direito é assim, né? Ele vem acompanhando as relações. Eu esses dias, há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, com relação a direitos e deveres, por exemplo, né? E as pessoas hoje só acham que têm direitos, né? Esquece dos deveres. E na nossa própria Constituição não existe quase a palavra de dever. O direito eu tenho direito a dar mais de 1.200 repetições na Constituição e dever apenas 3 vezes. Né?
Acho que é meio implícito, né? E ainda assim os direitos são tão desrespeitados. E são desrespeitados. Não são cumpridos. Tinha que ter mais 1000 direitos. Porque o meu direito vai até quando começa o seu. Então eu acho que fica meio implícito do que é direito, do que é dever. Mas tem gente que não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Isso é verdade. Isso é verdade. E a gente passa, né? E informação é poder, né? Sim, com toda Eu penso certeza. que principalmente para a mulher, que nós viemos de uma criação muito machista, né? De um patriarcado Sim. extremamente ali fechado, onde a mulher não tinha direito a escolher o corte do seu cabelo, a roupa que ia usar, fazer uma faculdade, nem pensar. Viajar sozinha, escolher o livro que ela ia ler. Ainda muitas vezes a porta de casa não podia, né? Exatamente. Então, eu acho que a informação, ao longo dos anos, ela tem proporcionado essa liberdade de escolha, né? A gente poder escolher o que a gente quer ser, a gente poder escolher onde a gente quer estar. Sim. E isso é muito importante, tem mudado, né, a sociedade. Essa mudança de mentalidade, ela é importante exatamente porque a gente está falando de pensão alimentícia. Tem muitas mulheres que acham que pelo simples fato de estarem se separando, e assim, agora que elas vão voltar para o mercado de trabalho, ficar ali cuidando dos filhos e tal, falam, não, mas é só meu filho, né, que tem direito à pensão alimentícia, né? E esquecem, porque elas esqueceram delas para cuidar da família. E quando essa família é rompida, né, na verdade a família não, essa relação marital é rompida, porque a família ela continua a existir, né, ela ainda acha que não tem direito. Né? Nossa, não, mas ele vai dizer que eu estou vivendo da pensão dele. Mas ele fala mesmo, eu não vou te pagar, eu não tenho nada mais para... Eu não tenho nenhuma responsabilidade, te sustentei até aqui. Mas para esse homem sair, trabalhar e ter todas as condições, quem é que estava em casa cuidando dos filhos, da casa, chegar, tem comida quentinha, quem é que lavava, passava, cozinhava, para tudo estar na mais perfeita ordem e ele ter a tranquilidade de ir trabalhar. Ele também podia fazer isso, né? Porque casamento é um contrato. Só ela. Quando eu falo que casamento é um contrato, as pessoas... Que absurdo, é por amor. Sim, mas antes é um contrato. Eu assino um contrato com o meu esposo. É praticamente um negócio, né? É um negócio jurídico. O casamento, a união estável, eles são negócios jurídicos reconhecidos, né? E que nós vamos falar no próximo. Ainda vamos trazer esse próximo. Olha o spoiler, gente. É só spoiler. Mas, voltando, a questão de filhos com deficiência. Vamos conversar um pouquinho como é que fica a situação na separação dos filhos com deficiência. Exatamente. E a gente precisa analisar também a questão da idade, né? Quando nós falamos de uma deficiência, ela não vai acabar com 18 anos. Sim. Ou seja, então a pensão alimentícia, os alimentos, eles não têm que cessar com 18 anos. E o que acontece? A vida inteira, principalmente. Que bate na nossa porta, o pai, meu filho fez 18 anos, eu já quero tirar a pensão. Ah, pai, o quê? Ele já fez faculdade? Não, ele é pessoa com deficiência, ele não vai fazer nada disso, não. Como ele vai continuar comendo? Como ele vai continuar fazendo as suas terapias se você vai parar de pagar? Eu acho que a pessoa não consegue pensar, né? É o tal do só pensar no próprio, só ver o próprio umbigo, né? Não conseguir nem analisar além daquilo. Quando você tem uma separação, que tem um filho, uma filha com deficiência, e aí nós falamos de deficiência visual, deficiência física, deficiência intelectual, síndrome de Down, pessoa com autismo. Nós temos que analisar todas as deficiências e quais as necessidades de cada uma delas, né? Então, se eu tenho uma pessoa com autismo, nível 2, nível 3, uma pessoa com deficiência intelectual mais profunda, essa pessoa, durante toda a vida, ela vai precisar de suporte, ela vai precisar de terapias, ela vai precisar de psicólogo, de médicos e vai precisar de uma pessoa que cuide, que geralmente é a mãe. Ou seja, então essa mãe também, ela necessita de uma pensão alimentícia, não só o filho, porque ela não pode sair para trabalhar, ela não pode sair para fazer uma faculdade, ela é 24 horas mãe, e ela precisa comer, ela tem as necessidades. Tem que vestir, tem que ela precisa viver também, né? Com certeza. Quando a gente fala disso, a gente fala também da mulher, né? Não só da mãe. Então, a pensão alimentícia, quando tem um filho com deficiência e quando é analisado, né, numa perspectiva biopsicossocial,
não só da doença, não só da deficiência, mas do meio social, das barreiras que impedem, se fica provado por laudo que essa pessoa não tem condições de prover o seu próprio sustento, essa pensão ela vai continuar vitalícia. A gente que tem filhos normais, né? Sem deficiência. Desculpa a colocação, mas a gente tem filhos sem deficiência, crescem e a gente continua bancando de uma forma ou de outra, Exato, né? Mesmo a gente continua ajudando, né? Como a gente falou, filho é para a vida toda, vida né? toda, exatamente. E é muito importante, quando a gente fala de pensão alimentícia, exatamente individualizar isso, né? Uma pessoa com deficiência, ela efetivamente demanda mais gastos, ela tem mais despesas, Sim, né? Como a Kelly colocou, a mãe também que necessita, porque está de repente deixando o seu emprego, ela precisa dessa pensão. E a gente falando de despesas, na concessão para fixação da pensão alimentícia, a justiça hoje, todos os tribunais reconhecem a questão de um binômio, que é da necessidade e da possibilidade. E surgiu agora com a doutrina também, né, estudando essas relações familiares, a proporcionalidade. E o que quer dizer isso? Eu vou demonstrar ao juiz, ou até mesmo em sede de acordo, né, que eu tenho, este filho ele tem essas necessidade com escola, com alimentação, com terapias, né, o plano de saúde, médicos, tudo isso é levado dentro de uma planilha que levanta as despesas dessa criança. Né? Depois nós temos da contrapartida as possibilidades, que também devem ser colocadas nessa planilha. As possibilidades desse pai, ele está empregado, ele é um servidor público, concursado, ele é um militar, ele está desempregado, ele é autônomo, né? Então, assim, traz então também essa questão das possibilidades. E aí, analisando possibilidade, né, e necessidade, a gente vê a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais tem condições de prover maiores valores. Então, tudo isso é levado em consideração quando da fixação dessa pensão alimentícia. Lembrando que a Kelly já até colocou, despesas individuais, ok? E a gente não está falando só de comida, e nem dessas despesas que todo mundo sabe. Escola, né, plano de saúde, mas a gente está falando do Netflix, que é seu filho, da internet, do celular, do fast food, por que não? Você já viu um adolescente ou uma criança não querer um fast food no final de semana? Um cinema? Então, tudo isso tem que ser levado à justiça ou feito em sede de acordo e depois homologado na justiça para fixação do melhor quanto ali que vai atender essas despesas. E ainda mais um ponto importante quando nós falamos de filhos com deficiência, às vezes chega muito, eu tenho certeza que chega lá para a Vanessa também, tem 2 filhos, um é pessoa com deficiência e o outro é pessoa sem deficiência. Não, mas eu quero pagar o mesmo valor para os dois. São necessidades diferentes. São necessidades diferentes. Um tem necessidade extremamente maior do que o outro. Então, pode ser, sim, dado valores diferentes. Claro que a Constituição faz tratar os filhos da mesma forma, igual. Então, normalmente, se dá o mesmo valor. Mas se esse filho A tem uma necessidade maior que o filho B, essa pensão do filho A, ela pode sim ser maior do que a do filho B. Mas isso é muito simples. Num casal de filhos feminino e masculino, a menina tem mais despesa do que o menino. É muito simples. É verdade. É a mesma coisa. Só que a gente fala que é muito simples, mas não é não. Sabe o que a gente infelizmente vê também? E é um mito, né? A questão de que toda pensão alimentícia é 30% de um salário ou 30% da remuneração. Não é. Esse é o maior mito que existe. Nossa. E nós, advogados, especialistas, né, em direito das famílias, como somos, é isso que a gente quer levar. A justiça, ela sabe a lei, o juiz sabe a lei, mas ele não sabe o seu caso concreto, a sua realidade. Então, assim, acabou que isso virou um grande filão, assim, pensão alimentícia 30%, pensão alimentícia 30%. Mas será que você levou essa planilha que eu acabei de falar? Você demonstrou para o juiz que as necessidades desses filhos são diferentes, né? Então, assim, a própria justiça mesmo também é muito resistente nisso se você não comprovar. A gente cansa de falar. Ganha processo? Quem tem provas. Quem tem provas. E olha a importância de se contratar um especialista, um advogado especialista em direito de família, em pensão alimentícia.
em guarda, em convivência. Quando a gente está Porque doente, faz toda a diferença. Sim. Quando a gente está doente, você está doente do coração, você vai aonde? No Clínico ortopedista? geral? Não vai. No dentista. Vai no No clínico dentista, geral? você não Pois vai. é. A mesma Se você tem um problema de divórcio, se você tem problema com o ex lá, né, o genitor. que só quer tretar com você, quer Só passar raiva, não infeliza. quer, procure um advogado especialista em direito de família. E ninguém melhor do que vocês para Muito obrigada. Para atender o Mas pessoal. assim como nós, tem muita gente boa, Não, né, com no toda mercado. certeza. A própria Defensoria Pública aqui no DF Faz é um muito trabalho atuante. incrível. Né? A Kelly sabe muito bem disso como Exatamente. coordenadora aí das APAES. Então, assim, a gente quer levar a informação, igual nós estamos fazendo aqui. Não tem, óbvio, somos advogados, vivemos disso, é nosso trabalho, mas assim, as pessoas que estão nos escutando e estão com, né, essas questões aí familiares em casa, precisando de uma pensão alimentícia ou está sendo concedido ali só o pai, né, sumiu aí, de vez em quando vem com uma cesta básica, né, e acha que isso está o suficiente para a criação desse filho, e a mãe que se vire e tal. Não tem condição de constituir um advogado particular, primeiro busque, porque às vezes você até se surpreende. Sim, né, com os valores. Nós temos uma tabela de referência da OAB, mas somos livres para dar, né, os nossos valores de acordo com o nosso trabalho, nossa hora de trabalho. Então, assim, não tive condições, consultei, não tenho condição de pagar um advogado, vá em busca dos seus direitos, só não fique esperando, né, que o genitor tenha a boa vontade de trazer, além de uma cesta, uma fralda, levar para passear, né, essas questões que a gente fala. Tirar foto e postar na rede Instagram, social. né? Né? E uma cesta por ano não mata fome. E agora, final de ano, depois a gente vai falar também, né? Vem aí, né, Sim. com os presentinhos do Papai Noel e tal, e acha que Quer tudo isso... descontar na Ainda pensão. tem isso, ainda quer descontar na pensão. Não pode, viu, gente? Execute, não pode. viu? Se deixar de pagar a pensão porque levou um presentinho, já Porque comprou o tênis, essa porque pensão deu o celular lá na novo. justiça. Não Pode. Bom, senhoras, nosso tempo tá acabando. Mas já. Infelizmente. A conversa estava boa. A gente adora falar vocês vão sobre voltar assunto. mais vezes aqui. Olha, a gente gosta tem muito desses assunto. E outra coisa, a gente tem as redes sociais com informações relevantes. Isso. Nos sigam lá, @AssunçãoKelly, Van Ponce, VANPONCE, Van Ponce Jurídico, tudo junto. Que vai estar aqui embaixo, eu vou deixar. Vai estar aqui, vou não é deixar isso? aqui. E com temos certeza. também Tem um podcast também, porque a gente adora, como a gente falou, a gente Já dissemina boa informação. informação de qualidade. @pode, sim senhora, _ que é aquele pontinho baixinho. E está no Spotify e no YouTube também, Isso. o mesmo nome. Informação Aguardamos vocês. técnica, de qualidade, informação correta, de 2 especialistas e gratuita para todos. Muito bacana, doutoras. Muito obrigado pela presença. A gente que agradece. Até a Super próxima agradecemos. oportunidade. Até Espero a contar com próxima. vocês aqui para a gente conversar mais. Pode Com contar. A gente certeza. adorou, né? A gente estar adora. aqui. Obrigada, Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Até.